A Era Vargas foi um período da história republicana brasileira no qual o presidente da República foi Getúlio Donelis Vargas, que governou o Brasil entre 1930 e 1945. Posteriormente, Vargas assumiu ainda outro mandato entre 1951 e 1954. A passagem de Vargas pela Previdência representou uma nova era na história do país, em face das mudanças ocorridas na sociedade brasileira, através das medidas socioeconômicas e políticas adotadas em seus governos. A própria chegada de Vargas à presidência representou uma ruptura política com a República Velha, a Revolução de 1930, pós o fim ao domínio político do oligarquia cafeeira paulista no comando do governo federal, encerrando assim a chamada política do café com leite. A Era Vargas dividiu-se em algumas fases. A primeira diz respeito ao governo provisório, que ocorreu entre os anos de 1930 e 1934. Esse foi o período de reorganização do Estado Nacional e de preparação para a criação de uma nova Constituição. Entretanto, a demora se criar uma Assembleia Constituinte levou à oligarquia e indústrias paulistas a desencadearem uma guerra contra o governo federal. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi um dos fatos que mais marcaram essa fase e pressionou para que uma nova Constituição fosse elaborada. Com o surgimento da Constituição de 1934, uma nova fase de Era Vargas iniciou-se. O período do governo de Constitucional começou em 1934 e terminou em 1937. Foi um período caracterizado pela manutenção de um regime de governo democrático liberal. Caracterizaram também esse período os conflitos entre os diversos grupos que participavam da cena política da década de 1930. Os conflitos entre comunistas e inglaterristas, além da ferrenha opções dos primeiros ao governo de Getúlio Vargas, levaram à incursão da chamada Intentona Comunista, de 1935. O movimento foi contido com inúmeras prisões e dura repressão, servindo ainda de argumento para Getúlio Vargas realizando um novo golpe de Estado. Do Congresso em novembro de 1937 é a imposição de uma nova Constituição. Deram início à terceira fase da Era Vargas, conhecida como Estado Novo, que vigorou entre 1937 e 1945. O período do Estado Novo constituiu uma ditadura de Vargas, fortemente influenciada pelo fascismo que estava em vigor na Europa. O fim do Estado Novo ocorreu simultaneamente ao fim da Segunda Guerra Mundial, em virtude da impossibilidade de Vargas de se manter no poder depois de 15 anos de governo. A Era Vargas representou ainda os esforços de levar à frente a modernização capitalista da sociedade brasileira. Houve grandes investimentos para a industrialização da economia nacional, com destaques para a criação de uma indústria de base nos ramos da siderurgia, mineração e de energia de São Francisco. O processo de fortalecimento do capitalismo no Brasil contou com o Estado e os gestores, que controlavam como principal instrumento por ser a única instituição com a acumulação de capital necessária aos investimentos. O Estado e os gestores que o dirigiam relegaram ao segundo plano nesse processo e ainda incipiente burguesia brasileira. O esforço do Estado foi principalmente para criar as condições gerais de produção para as indústrias do país, como principal prioridade. É necessário ainda criar uma legislação que garantisse alguns direitos à classe trabalhadora em formação no país, pretendendo desta forma conter o processo de luta operária, verificado nas décadas de 1910 e 1920.
A criação do Ministério do Trabalho em 1930 e a promulgação da Consolidão das Leis do Trabalho, CLT, em 1943, foram as principais ações para garantir direitos mínimos aos trabalhadores. Vargas utilizou ainda o Estado como controlador da ação sindical dos trabalhadores e também estabeleceram mecanismos de exploração a serem utilizados pelos capitais, criando leis específicas para isso e com o intuito de superar a luta de classes, criando uma suposta harmonia social para a conformação do Estado corporativista de Vargas. Outras instituições que se destacaram no processo de modernização foram o Departamento Administrativo do Serviço Público, da SP, criado para formar o funcionalismo estatal, e o Departamento de Imprensa e o Propaganda ADP, para garantir a censura e a imprensa e a expansão artística, bem como realizar a publicidade do governo. Em 1951, Vargas ainda retornaria ao poder, dessa vez através de eleições diretas para presidente. Havia um forte discurso nacionalista e o objetivo de ampliar ainda mais o processo de industrialização. Destacaram-se a campanha do Petróleo é Nosso e a criação da Petrobras. Porém, a forte oposição política, principalmente da União Democrática Nacional e de Carlos Lacerda, criou uma situação insustentável para Vargas. Em 24 de agosto de 1954, o presidente suicidou-se, conhecido por uns como o pai dos pobres e por outros como a mãe dos ricos. Getúlio Vargas pôs fim à participação no cenário político do Brasil, afirmando que saía da vida para entrar na história.